O céu tinha aquela cor cinzenta permanente que marcou a última década, não mais o azul vibrante de outrora, apenas um manto opaco que filtrava a luz do sol em tons doentios. Camila observava, pela janela quebrada do segundo andar, seus olhos atentos esquadrinhando a rua deserta em busca de movimentos suspeitos. Ao seu lado, sua mastim napolitano de pelo escuro e cicatrizes múltiplas, farejava o ar com a mesma intensidade vigilante de sua dona. Nada hoje também, garota, sussurrou Camila, passando a mão pelo pelo áspero da cadela. Respondeu com um rosnado baixo, quase inaudível. 10 anos haviam se passado desde o colapso, como as pessoas chamavam agora. 10 anos desde que a sociedade como a conheciam desmoronou completamente. A pequena comunidade de Camila ocupava o que antes fora um condomínio de luxo em São Paulo. As casas e prédios que resistiram foram transformados em refúgios fortificados. Dos 50 habitantes originais, apenas 22 sobreviveram aos primeiros 5 anos. Ninguém falava sobre os que se foram. Ninguém mencionava como morreram. Camila desceu a escada improvisada com uma em seus calcanhares. A cadela nunca se afastava dela. No andar de baixo, Ricardo, um ex-enfermeiro de meia-idade, verificava o estoque de remédios. Seu rosto magro mostrava preocupação. Precisamos de antibióticos. A infecção do Mateus está piorando, disse-lhe sem olhar para Camila. Amanhã eu saio com o grupo de busca, respondeu ela, ajustando a faca de caça em seu cinto. Tem um hospital a 2 quilômetros daqui que ainda não exploramos completamente. Ricardo assentiu, sabendo que argumentar seria inútil. Camila era a melhor caçadora do grupo, apesar de ter apenas 28 anos. Ou talvez por isso mesmo, ela tinha sido apenas uma adolescente, quando tudo aconteceu, adaptando-se mais facilmente à nova realidade. O silêncio foi interrompido por latidos distantes. Imediatamente ficou em posição de alerta, os pelos da nuca eriçados. Os latidos não eram de cães do grupo. Selvagens, murmurou Camila. Eles vinham chamando assim os animais domésticos que se tornaram predadores após o colapso. Era irônico, pensou ela, como os humanos se tornaram as presas daqueles que um dia foram seus fiéis companheiros. A expedição partiu ao amanhecer. Camila liderava o grupo de 5 pessoas. Ela, João, um ex-militar, Durão, Ana, uma professora de biologia que agora servia como médica improvisada, Pedro, adolescente ágil que crescerá neste mundo pós-apocalíptico, e Clara, uma mulher silenciosa que ninguém sabia muito sobre o passado. Cada um levava uma arma branca e uma mochila vazia. Armas de fogo haviam se tornado inúteis anos atrás, quando munição acabou. Mantenham os olhos abertos para qualquer movimento, ordenou Camila enquanto avançavam. Pelas ruas repletas de carros abandonados e vegetação que crescia através do asfalto rachado. Selvagens costumam atacar em grupo. Camila sabia bem disso. 3 anos antes, seu irmão mais novo havia sido atacado por um bando de pastores alemães. O grupo o encontrou horas depois, ou o que restara dele. Ela ainda carregava culpa por não ter estado lá. Uma caminhava à frente. Seu olfato aguçado era a melhor defesa contra emboscadas. Os cães, domesticados como ela, eram raros. A maioria dos animais que sobreviveram haviam retornado a um estado primitivo. Formando matilhas se caçavam qualquer coisa que se movesse, incluindo humanos. O hospital surgiu no horizonte, um prédio parcialmente desmoronado de 5 andares. As janelas quebradas pareciam órbitas vazias de um crânio gigante. João fez um gesto, indicando que deveriam se aproximar com cautela. Lembrem-se do protocolo, disse ele. Nada de barulho, mantenham contato visual e se separem, um dos outros por segurança. O grupo se dividiu conforme entrou no saguão do hospital. Camila e uma tomaram o caminho da farmácia no primeiro andar, enquanto os outros se dirigiram para diferentes seções. O cheiro de mofo e decomposição era forte, mas depois de tantos anos, todos haviam se acostumado. Camila empurrou a porta enferrujada da farmácia e entrou em uma sala escura. Uma farejava, inquieta, sentindo algo que sua dona não podia perceber. Com uma lanterna improvisada,
Camila iluminou prateleiras vazias e gavetas reviradas. Pouco restava de útil, mas ela meticulosamente verificava cada canto. Após 20 minutos de busca, ela encontrou um pequeno armário trancado atrás do balcão. Com habilidade, forçou a fechadura com sua faca até ouvir o clique satisfatório. Dentro, havia alguns frascos de medicamentos que pareciam intactos. Achei algo, garota, sussurrou para uma, que continuava inquieta. Camila guardou os medicamentos na mochila rapidamente. Um som metálico ecoou em algum lugar do hospital. Camila congelou. Uma começou a rosnar, baixinho, seus olhos fixos na porta. O som veio de novo, mais próximo desta vez, metal contra metal, seguido por um arranhão distinto. Não era um som humano. Merda, murmurou ela, apagando a lanterna. Selvagens, provavelmente cães ou gatos que haviam feito do hospital seu território. Ou pior, uma matilha inteira. Uma rosnava mais intensamente agora. Camila fez sinal para a cadela ficar em silêncio, mas era tarde demais. Do corredor veio uma série de latidos em resposta. Eles sabiam que havia intrusos. Camila segurou firme sua faca e silenciosamente chamou uma para perto. Não havia como escapar. Agora, sem confronto, ela esperou, respirando lentamente, ouvindo os passos se aproximando pelo corredor. O primeiro apareceu na porta, um Doberman esquelético com cicatrizes por todo o corpo e olhos, injetados que refletiam a pouca luz como demônios. Ele rosnava, mostrando dentes amarelados. Logo atrás dele, outros cães de diferentes raças apareceram, todos com a mesma aparência, selvagem e faminta. Uma se posicionou na frente de Camila, seu corpo tenso, pronto para atacar. A lealdade desses poucos animais que permaneceram ao lado dos humanos era incompreensível para muitos, mas Camila sabia que era o único motivo pelo qual sua comunidade ainda existia. O Doberman atacou primeiro, lançando-se contra uma. As duas feras se chocaram no ar, uma massa de dentes e garras. Camila aproveitou a distração para apunhalar um segundo cão que tentava se aproximar por trás. A lâmina afundou na carne do animal, que uivou de dor antes de cair. O terceiro e quarto cães hesitaram, observando a luta. Uma conseguiu dominar o Doberman, sua mandíbula poderosa fechando-se na garganta do oponente. Com um movimento brutal, ela arrancou um pedaço da carne do inimigo, que se debateu algumas vezes antes de ficar imóvel. Os outros cães recuaram, rosnando. Camila sabia que isso não duraria muito. Eles voltariam com mais. Aproveitando a oportunidade, ela e uma correram para o corredor, na direção oposta de onde os cães vieram. João, Ana, temos que sair agora, gritou ela, abandonando o silêncio. De algum lugar do hospital, ouviu um grito humano em resposta, não de seus companheiros, mas um grito de dor e terror que congelou seu sangue. O grupo se reagrupou na entrada do hospital, ofegante e com ferimentos leves. Clara estava pálida, segurando o braço ensanguentado. Pedro, disse Camila, notando a ausência do garoto. Onde está Pedro? João balançou a cabeça sombriamente. Quarto andar. Uma matilha de pastores alemães. Não, conseguimos chegar até ele a tempo. Camila fechou os olhos por um momento. Mais um perdido. Mais uma vida engolida por este mundo. Cruel. Não havia tempo para lamentar agora. Temos que voltar, disse ela, verificando o conteúdo de sua mochila. Consegui alguns antibióticos e analgésicos. Não é muito, mas vai ajudar o Mateus. O caminho de volta foi tenso e silencioso. Cada sombra podia esconder uma ameaça, cada som distante podia ser o prenúncio de um ataque. Uma caminhava à frente, mais alerta do que nunca. Após o confronto, a meio caminho do refúgio, Clara começou a cambalear. Seu rosto estava ainda mais pálido e gotas de suor escorriam por sua testa apesar do frio. Está tudo bem, insistiu ela quando Ana tentou examinar seu ferimento. Foi só um arranhão. Mas todos sabiam que não era apenas um arranhão. O braço de Clara apresentava marcas profundas de dentes, a carne rasgada e sangrando. A infecção era inevitável sem tratamento adequado.
E mesmo com os antibióticos que haviam encontrado, as chances não eram boas. Quando chegaram ao refúgio, Ricardo os recebeu com expressão grave. Mais 2 pessoas haviam adoecido na ausência deles, com os mesmos sintomas de Mateus: febre alta, delírios, agressividade. Camila entregou os medicamentos, se foi verificar as defesas do perímetro com uma. O sol começava a se pôr e a noite era sempre o momento mais perigoso. Foi então que ela notou algo estranho. Marcas de arranhões recentes na porta dos fundos, como se alguém ou algo tivesse tentado entrar. Ela examinou mais de perto e encontrou pelos presos em uma das tábuas. Não eram pelos de cachorro ou gato, mas de algum animal menor. Um arrepio percorreu sua espinha ao reconhecer. Eram pelos de coelho. Os coelhos eram particularmente perigosos neste novo mundo. Pequenos, rápidos, capazes de se reproduzir em grande número e se infiltrar por quase qualquer fresta. Seus dentes afiados podiam cortar carne humana com facilidade e atacavam em grandes grupos durante a noite. A comunidade vizinha deles havia sido dizimada por uma invasão de coelhos selvagens 2 anos antes. Camila reforçou a vedação da porta com pregos adicionais e avisou João sobre sua descoberta. Eles precisariam de turnos extras de vigilância esta noite. Dentro do refúgio, Clara piorava rapidamente. Sua pele estava cinzenta e seus olhos, antes castanhos, apresentavam um estranho tom amarelado. Ana aplicou os antibióticos, mas parecia preocupada. Nunca vi uma infecção progredir tão rápido, confessou ela a Camila quando se afastaram do leito de Clara. É como se fosse algo mais do que apenas bactérias. À meia-noite, os gemidos de Clara se transformaram em grunhidos guturais. Ela se debatia contra as cordas que haviam usado para amarrá-la à cama por precaução. Seus dentes batiam como se sentisse um frio intenso, mas seu corpo queimava de febre. Às 2 da manhã, ela parou de se mover. Ricardo verificou seus sinais vitais e declarou que ela havia falecido. O protocolo ditava que o corpo deveria ser removido imediatamente para fora do perímetro e queimado para evitar doenças, mas a noite era perigosa demais para sair. Decidiram esperar até o amanhecer, cobrindo o corpo com lençol e trancando a porta do quarto. Foi um erro. O grito veio pouco antes do amanhecer. Camila acordou sobressaltada, uma já de pé e rosnando. Para a porta do quarto onde haviam deixado o corpo de Clara, vinham sons de luta e gritos. Aterrorizados, Camila reconheceu a voz de Ricardo. Ela correu pelo corredor, faca em punho, uma à sua frente. Quando chegaram à porta trancada, os gritos haviam cessado, substituídos por um som úmido e repulsivo de mastigação. João apareceu com um machado, o rosto tenso. Afastem-se, ordenou ele, antes de golpear a porta. Com força, a madeira cedeu após 3 golpes poderosos, revelando uma cena de pesadelo. Clara estava de pé, curvada sobre o corpo de Ricardo. Mas não era mais Clara. Seus olhos, completamente amarelos, não tinham pupila. Sua pele estava esticada sob os ossos como se tivesse encolhido. E seus dentes haviam se transformado em presas afiadas que agora rasgavam a carne do peito aberto de Ricardo. Ao perceber a presença deles, a criatura que antes fora Clara ergueu a cabeça, sangue escorrendo pelo queixo. Soltou um som que era metade rosnado, metade risada, antes de se lançar na direção deles com uma velocidade sobrenatural. Uma interceptou o ataque, suas poderosas mandíbulas fechando-se no pescoço da criatura. Houve uma luta breve e brutal. A criatura era forte, mas era maior e mais pesada. Em segundos, a cadela havia imobilizado o que restava de Clara no chão. Camila não hesitou. Com um golpe limpo, decepou a cabeça da criatura. O corpo continuou-se debatendo por alguns segundos antes de finalmente ficar imóvel. O que diabos era isso? Perguntou Ana, horrorizada, da porta. João se aproximou cautelosamente do corpo sem cabeça. Não é a primeira vez que vejo isso, disse ele com voz grave. No começo do colapso, no exército, chamávamos isso de síndrome de reversão. As mordidas dos animais, algo nelas muda as pessoas. Mas Clara disse que foi só um arranhão, lembrou Camila. Ela mentiu.
Provavelmente sabia o que estava acontecendo e não queria nos assustar, respondeu João, agachando-se para examinar o braço de Ricardo. Olhem isto. No braço do enfermeiro havia marcas de dentes humanos, os dentes de Clara, antes de se transformarem nas presas que eles viram. Temos que verificar se Mateus e os outros realmente têm apenas uma infecção comum, disse Ana, o rosto pálido de medo. A verdade foi devastadora. Os 3 doentes, incluindo Mateus, apresentavam os mesmos sintomas. Iniciais de Clara: pele pálida, olhos com tonalidade amarelada, febre intensa. Todos haviam relatado acidentes com animais nos dias anteriores, um arranhão de gato, uma mordida de cachorro. Durante uma expedição, um deles admitiu, chorando, que havia sido mordido por um hamster que encontrou em uma casa abandonada e não quis contar por vergonha de ter sido atacado por um animal tão pequeno. A realidade era clara agora. Os animais transmitiam algo através de suas mordidas, algo que transformava os humanos em criaturas canibais com características animalescas. Por que alguns animais como uma não se transformaram? Perguntou Ana, enquanto observavam os 3 doentes que haviam sido amarrados e isolados em um quarto reforçado. Talvez seja uma questão de escolha, sugeriu João. Alguns animais optaram por permanecer leais aos humanos, enquanto outros abraçaram seus instintos mais primitivos. Ou talvez seja algo que só afeta certos animais, ou apenas aqueles que já estavam selvagens antes de morderem humanos, completou Camila, acariciando a cabeça de uma, grata pela lealdade da cadela. A comunidade realizou uma reunião de emergência. As notícias eram sombrias. Seus suprimentos estavam acabando. Os doentes provavelmente não sobreviveriam como humanos e as defesas do refúgio estavam comprometidas após a descoberta das marcas de arranhões. Precisamos nos mudar, concluiu Camila. Este lugar não é mais seguro. Já perdemos muitos. João concordou. Ouvi falar de um grupo ao norte que construiu uma fortaleza em uma antiga prisão. Dizem que tem muros altos demais para os animais escalarem e espaço para cultivar alimentos. A decisão foi tomada. Partiriam em 2 dias, levando apenas o essencial. Os doentes, bem, foi uma decisão difícil, mas necessária. Não podiam arriscar que se transformassem durante a jornada. Naquela noite, enquanto Camila fazia guarda no telhado com uma ao seu lado, ela refletia sobre o rumo que o mundo havia tomado. 10 anos desde o colapso e a humanidade estava sendo caçada por suas antigas mascotes, transformando-se em criaturas canibais. Sempre achamos que o fim viria por bombas, guerras ou vírus mortais, murmurou para si mesma, observando a lua cheia que iluminava a paisagem desolada. Quem poderia imaginar que seriam nossos próprios animais de estimação? Uma encostou o focinho em sua mão, como se entendesse seus pensamentos. Camila sorriu, tristemente, grata pela companhia fiel. Foi então que um som baixo chegou aos seus ouvidos, um zumbido distante que crescia. Gradualmente, Camila franziu o senho, tentando identificar a fonte. Não era um som de animal, tampouco de humanos. Era mecânico. No horizonte, pequenos pontos de luz surgiram, movendo-se em sua direção. O zumbido aumentou, transformando-se no inconfundível ruído de motores. Faróis cortavam a escuridão, aproximando-se do refúgio. João! Gritou Camila, descendo rapidamente do telhado. Veículos se aproximando. Em minutos, todos os adultos capazes estavam armados, posicionados, preparados para defender o refúgio contra o que poderia ser outro grupo de sobreviventes hostis. Os veículos, 3 jipes militares e um caminhão, pararam a cerca de 100 metros do perímetro. Holofotes poderosos iluminaram o refúgio, cegando momentaneamente os defensores. Uma voz, amplificada por um megafone, quebrou o silêncio. Atenção, sobreviventes. Somos da Operação Renascimento, uma iniciativa governamental. Viemos para resgatar vocês. Não representamos ameaça. Repito, somos uma operação de resgate. Camila e João trocaram olhares desconfiados. Governo? Que governo ainda existiria após colapso? Um homem usando um uniforme militar limpo e bem conservado
algo impensável nestes tempos. Caminhou até a metade da distância entre os veículos e o refúgio, mãos levantadas em sinal de paz. Meu nome é Coronel Martins, disse ele em voz alta, mas sem gritar. Estamos reunindo sobreviventes para a zona segura. Temos comida, medicamentos, proteção. Que colapso? Perguntou Camila, ainda desconfiada, segurando firmemente sua faca. Que zona? Segura? O homem sorriu tristemente. Posso me aproximar mais para conversarmos? Prometo que estou desarmado. João fez um gesto afirmativo, mas manteve sua arma apontada. O coronel avançou lentamente. O colapso foi uma mentira, disse ele quando estava próximo o suficiente para falar sem ser ouvido. Pelos outros, não houve guerra, pandemia ou desastre natural global. Foi um experimento que deu errado. Experimento, repetiu João, incrédulo. O projeto Harmonia Animal, explicou o coronel. Um programa secreto para aumentar a inteligência de animais domésticos através de modificações genéticas. A ideia era criar companheiros mais inteligentes e úteis para humanos. Mas algo saiu terrivelmente errado. Os animais desenvolveram uma consciência própria e uma hostilidade crescente contra seus donos. E o pior, sua saliva e sangue desenvolveram propriedades que afetam o DNA humano. Camila sentiu uma onda de raiva crescendo dentro dela. Então tudo isso, todos se morreram, foi por causa de um experimento do governo. De uma corporação privada, na verdade, corrigiu o coronel. O governo estava apenas vagamente ciente. Quando percebemos a extensão do problema, já era tarde demais. As principais cidades já estavam em caos. Optamos por uma quarentena massiva, isolando as áreas mais afetadas. E nos deixaram para morrer, concluiu João, o rosto endurecido. Não tínhamos recursos para resgatar todos de uma vez, defendeu-se o coronel. Estabelecemos a zona segura e começamos a expandir gradualmente, resgatando sobreviventes área por área. Vocês estão entre os últimos grupos. Camila olhou para uma, que permanecia alerta, mas não mostrava sinais de hostilidade para com os recém-chegados. E os animais que não se tornaram selvagens? Perguntou ela, indicando sua cadela. Como ela? O coronel observou-ma com interesse. Alguns animais demonstraram resistência natural à mudança de comportamento. Estamos estudando isso na zona segura. Podem ser a chave para reverter os efeitos nos outros animais e nos humanos afetados. A revelação de que tudo havia sido causado por humanos, não por um desastre natural ou divino, era difícil de processar. 10 anos vivendo no medo, perdendo pessoas queridas, lutando para sobreviver, tudo por causa da arrogância humana. Vocês têm cura para os infectados? Perguntou Ana, que havia se aproximado silenciosamente. Estamos perto, respondeu o coronel. Mas precisamos de mais dados, mais casos para estudar. Cada sobrevivente e cada animal leal são valiosos para nossa pesquisa. 3 semanas depois, Camila observava pela janela do laboratório na zona segura, uma cidade inteira protegida por muros de 10 metros de altura e guardas armados. Em uma jaula especial no centro da sala, Mateus, ou o que estava dele, rosnava e se debatia contra as barras. Seus olhos, completamente amarelos agora, fixavam-se nela com fome animal. A transformação está quase completa, comentou a doutora. Helena, chefe da equipe médica. Em breve poderemos iniciar o novo tratamento experimental. Camila assentiu em silêncio. Desde que chegaram à zona segura, ela passou a trabalhar com a equipe médica, determinada a encontrar uma cura para a condição que haviam batizado oficialmente de síndrome de reversão genética. Uma dormia pacificamente em um canto do laboratório. A cadela havia se tornado objeto de estudo. Intenso, seu sangue continha anticorpos que pareciam neutralizar parcialmente os efeitos da síndrome, mas ainda não era suficiente para uma cura completa. Sabe o que é mais irônico? Disse a doutora Helena, verificando os dados em seu tablet. Os animais não nos veem como presas comuns. Eles nos veem como traidores, como se soubessem que fomos nós que causamos isso a eles.
E os humanos infectados? Por que se tornam canibais? Perguntou Camila. A médica suspirou. A modificação genética afeta principalmente o córtex pré-frontal, a parte responsável por nosso comportamento social e moral. Quando essa parte é danificada, restam apenas os instintos mais básicos: sobreviver, alimentar-se. E para um predador, a carne mais fácil de obter é a da própria espécie. O interfone do laboratório tocou. Era o Coronel Martins, solicitando a presença de Camila para uma reunião urgente. Quando ela entrou na sala de comando, percebeu imediatamente que algo grave havia acontecido. Vários oficiais estavam reunidos em torno de uma mesa com mapas e monitores mostrando imagens de satélite. O que houve? Perguntou ela, sentindo uma inquieta ao seu lado. O coronel tinha olheiras profundas, como se não dormisse há dias. Detectamos um novo padrão de comportamento entre os animais selvagens. Eles estão se organizando. Como assim, se organizando? Ele apontou para uma das telas, onde se via uma cidade abandonada. Centenas de animais, diferentes, cães, gatos, até mesmo hamsters e coelhos, moviam-se em formações que pareciam quase militares. Eles estão caçando em grupos coordenados, com espécies diferentes trabalhando juntas. É como se estivessem evoluindo. Uma imagem em outra tela mostrou algo ainda mais perturbador: humanos transformados pela síndrome liderando grupos de animais, aparentemente se comunicando com eles através de sons guturais. E isso não é tudo, continuou o coronel, sua voz tremendo ligeiramente. Interceptamos uma mensagem ontem. Não sabemos como foi gerada, mas apareceu simultaneamente em todos os dispositivos eletrônicos dentro da zona segura. Ele pressionou um botão e uma voz distorcida, metade humana, metade animal, preencheu a sala. Vocês nos criaram. Vocês nos traíram. Agora é nossa vez de governar. Não queremos suas cidades. Não queremos seu mundo. Queremos vocês. Cada um de vocês. A evolução escolheu o seu caminho e não inclui a humanidade como a conhecem. Um silêncio pesado caiu sobre a sala. Camila sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Uma rosnava, baixinho, mas não para gravação, para algo além das paredes. Quando recebemos a mensagem? Perguntou ela, uma suspeita terrível formando-se em sua mente. Ontem à noite, por volta das 23 horas, respondeu o coronel. Camila se dirigiu rapidamente a uma das janelas, puxando a cortina para o lado. No horizonte, além dos muros da zona segura, uma linha escura e ondulante se movia na direção deles. Milhares de animais avançando como uma única entidade. Eles estão vindo, disse ela, sentindo seu coração disparar. E não estão vindo para negociar. O coronel deu ordens rápidas para reforçar as defesas. Sirenes começaram a soar pela zona segura. Soldados corriam para suas posições de combate. Em meio ao caos crescente, Camila percebeu que uma agia de forma estranha. A cadela não mostrava sinais de agressão, mas parecia ansiosa, como se tentasse comunicar algo. O que foi, garota? Perguntou ela, agachando-se ao lado da fiel companheira. Foi então que notou. Os olhos de uma, sempre castanhos, apresentavam agora um leve tom, amarelado nas bordas das íris, quase imperceptível, mas definitivamente presente. E naquele momento, enquanto olhava profundamente nos olhos de sua cadela, Camila compreendeu a terrível verdade. Não eram apenas os animais selvagens que estavam evoluindo. Todos eles estavam, mesmo os leais, mesmo uma. A diferença era que alguns haviam escolhido um caminho diferente. Você sabia desde o início, não é? Sussurrou ela, uma lágrima escorrendo por seu rosto. Você escolheu me proteger, mesmo quando poderia ter se juntado aos outros. Uma lambeu suavemente sua mão, como sempre fazia para consolá-la. Mas desta vez, Camila percebeu algo diferente no gesto. Não era apenas lealdade animal, era uma decisão consciente. Uma escolha. E enquanto as sirenes continuavam a soar e o exército de animais se aproximava dos muros, Camila finalmente entendeu o verdadeiro significado do colapso. Não era o fim do mundo, era o início de outro.
Um mundo onde os humanos não eram mais os governantes incontestáveis, mas apenas mais. Uma espécie lutando por seu lugar. O experimento não havia fracassado. Havia funcionado além das expectativas mais selvagens de seus criadores. E agora, cabia à humanidade decidir se lutaria até o fim contra sua própria criação, ou se aprenderia a coexistir com a nova ordem natural que inadvertidamente havia desencadeado. Uma encarou Camila, seus olhos com aquele leve tom amarelado transmitindo uma mensagem. Clara, a escolha era dela. Sempre havia sido.